Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Hoje mais uma aula aqui falando sobre o direito tributário, obrigação tributária e a nossa relação jurídica tributária. Nós, na aula passada, falamos sobre a obrigação tributária, né? Basicamente, falamos aí da nossa relação jurídica tributária. Envolve ali a hipótese de incidência, vimos o que é aquela previsão abstrata, disciplinada em lei. Falamos do fato gerador, que é quando eu realmente pratico aquela situação descrita em lei, então pratico no mundo dos fatos aquela situação, tenho o fato gerador, com o fato gerador nasce então a obrigação tributária. Aí nós falamos então a obrigação tributária, essa prestação que o contribuinte assume para com o fisco. Havendo a obrigação tributária, o fisco, né, a entidade competente, ela tem que realizar um procedimento administrativo para que efetivamente se defina ali algumas situações. Esse procedimento administrativo é o lançamento. E aí, a partir do lançamento, nós temos o surgimento do crédito tributário. Então, na última aula, nós vimos toda essa parte inicial da hipótese de incidência, o que é o fato gerador, as espécies, né? A obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória, os elementos da obrigação tributária. Então, nós falamos sobre quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, né? A causa, o objeto da obrigação tributária. Então, falamos de toda essa situação, né? A base de cálculo, a alíquota e o domicílio tributário. E aí, efetivamente, nós começamos, então, agora, nesta parte aqui, temos já a obrigação tributária, e aí nós passamos ao crédito tributário. O crédito tributário, gente, ele representa o momento da exigibilidade da relação jurídica tributária. O nascimento do crédito tributário ocorre com o lançamento tributário, tá? Então, vejam, o crédito tributário, um conceito que nós temos, é a obrigação tributária lançada ou a obrigação tributária em estado ativo, ok? O lançamento é um instrumento que vai conferir exigibilidade à obrigação tributária, determinando ali o valor, né, definindo o momento do pagamento, e aí surge, então, o crédito tributário. O crédito tributário também, podemos conceituá-los, ou podemos dizer que o crédito tributário é a obrigação tributária tornada líquida e certa através do lançamento, ok? Então, para haver lançamento, para haver crédito tributário, é preciso que exista o fato gerador e é preciso que exista a obrigação tributária. Então, eu só vou ter o crédito tributário se tiver um lançamento, mas eu só vou ter lançamento se existe uma obrigação tributária surgida de um fato gerador. Se eu não tenho essa parte inicial, eu não vou ter o crédito tributário, ok? Então, vejam, o crédito tributário, ele não surge com o fato gerador. O que surge com o fato gerador é a obrigação tributária. O crédito tributário ele é constituído com o lançamento, ok? Então, o fato gerador constitui a obrigação tributária e a obrigação tributária, após o lançamento, vai decorrer o crédito tributário, ok? Então, crédito somente ali após o lançamento. O lançamento, gente, está previsto no artigo 142 do CTN, que vai dizer lá: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim é entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. E aí, no parágrafo único, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Então, gente, o lançamento é um procedimento administrativo e vinculado de cobrança do crédito tributário, do tributo, né? Ou
de uma multa, no caso, certo? Então, vejam, é este procedimento, e ele é vinculado, ele tem que seguir os parâmetros definidos em lei, que vai definir ali o valor a ser pago a título de tributo. Vejam que ele é vinculado, e inclusive esta vinculação vem ao finalzinho do parágrafo único, porque diz aqui, sob pena de responsabilidade funcional. Então, efetivamente, o servidor, ele precisa realizar o lançamento, ok? E aí o lançamento tem por funções verificar a ocorrência do fato gerador, né? ver se realmente ocorreu o fato gerador, determinar a matéria tributável. Então, com o lançamento vai ser possível verificar se tem uma matéria tributável, se existe ali algo devido pelo contribuinte, vai calcular o montante do tributo devido. Então, o lançamento ele torna o crédito tributário antes, né, inexigível e ilíquido, ele torna em crédito exigível e líquido, ok? Então, a gente consegue saber o valor e quanto, né, quanto que se deve pagar. Serve para identificar o sujeito passivo, então, vai definir quem tem que fazer o pagamento e propor, se for o caso, a penalidade cabível, né? Então, se houve ali algum descumprimento de obrigação tributária, é possível, então, a aplicação da penalidade. Vejam, o lançamento, então, possui a finalidade, a função de formalizar o crédito tributário. Okay? Então, ele vai formalizar o crédito tributário. Vai tornar o crédito tributário certo, líquido e exigível. Lembrando que o lançamento é uma atividade vinculada, ok? E obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Só que ele não é autoexecutório, ok? Ele tem que passar pela cobrança judicial, certo? Então, vejam que o crédito tributário, o lançamento, vai formalizar o crédito tributário. E aí, a partir do momento em que eu tenho a formalização do crédito tributário, o contribuinte ele vai poder pagar quando extingue o crédito tributário, vai poder parcelar, e aí a gente vai ter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vai poder impugnar se ele discorda de alguma situação, então ele pode impugnar, ele pode não fazer nada, né? Não devo, não nego, pago quando puder. Então é possível essa situação. Quanto à alterabilidade do crédito, nós já vimos na aula passada, é possível, então, a revisão do lançamento, conforme disciplinado no artigo 145 do CTN. Então, no momento que, quando o CTN fala ali, regularmente notificado, é quando o contribuinte ele recebe ali a notificação de lançamento, o aviso de lançamento ou o carnê de cobrança, ou seja, a comunicação oficial que foi realizado o lançamento daquele crédito tributário, certo? E aí, via de regra, o lançamento ele se presume definitivo. No entanto, em algumas situações é possível de sua revisão. A primeira delas, no inciso 1, a impugnação do sujeito passivo, tá? É a defesa ou a reclamação apresentada, né, na órbita administrativa. E aí se instaura a fase litigiosa na via administrativa. O contribuinte ele pode impugnar e pode dizer não concordo com esta situação. Então, claro, e isso existe por conta do princípio do contraditório e da ampla defesa. Também poderá ser alterado o crédito tributário a partir do recurso de ofício, né, ou remessa necessário, reexame necessário, e a possibilidade ali de rejulgamento daquela situação, e aí é possível que se altere o crédito tributário. E, por fim, a iniciativa de ofício da autoridade lá nos casos disciplinados no artigo 149, né? Quando a lei assim determine, quando a declaração não seja prestada por quem de direito, no prazo e na forma, enfim, tem lá no 149 um rol de situações que a autoridade administrativa pode rever ali de ofício o lançamento ali do crédito tributário. Pois bem, sabendo então destas situações e sabendo que é através do lançamento que nós temos a constituição do crédito tributário, vamos entender um pouquinho do que é o lançamento e quais são as suas modalidades. Sabemos que o lançamento
né? Tem aquelas funções que definidas pelo artigo 142, mas existem algumas modalidades de lançamento, que é realizado pelo fisco, e acontece que, em algumas situações, o contribuinte ele pode auxiliar o fisco. Ele pode, então, complementar alguma situação ali. Por isso que as modalidades de lançamento, elas são classificadas conforme uma maior ou menor participação do contribuinte. Quando eu tenho a máxima participação do Estado e a mínima participação do cidadão, eu tenho o lançamento de ofício ou lançamento direto, ou ainda chamado ex officio ou unilateral, consoante previsto no artigo 149 do CTE. Quando eu tenho uma participação tanto do fisco quanto do contribuinte, eu tenho o lançamento por declaração ou o lançamento misto, né? Então, previsto no artigo 147 do CTE. E quando a participação do contribuinte é máxima e do Estado mínimo, eu tenho o lançamento por homologação, ou também chamado autolançamento, consoante artigo 150 do CTN. Vamos, então, entender um pouquinho de cada um deles. O lançamento direto, ou lançamento de ofício, é aquele em que o sujeito ativo, o fisco, ele realiza todos os atos administrativos, né? Ele tem ali nos seus registros dados suficientes para efetuar a cobrança do tributo, dispensando o auxílio do contribuinte. Tá? Então, o fisco, ele realiza todos os atos administrativos ali para identificar o valor, quantificar, identificar o sujeito passivo e, por fim, quando está tudo pronto, ele simplesmente notifica o contribuinte da existência de um débito. Vejam, a administração pública, o fisco, ele faz tudo. Um grande exemplo que nós temos é o IPTU. É um exemplo clássico de lançamento direto. O IPVA também. Teve uma época que teve uma discussão se o IPVA seria lançamento direto ou não, né, para o STJ, e foi, até que em 2016 eles reconheceram que IPVA é lançamento direto. O que faz? Calcula tudo, aí chega lá em janeiro do ano, o que acontece? Olha para baixo da porta, tem um carnezinho, você olha na caixinha do correio, tem o carnezinho ali, o fisco fez tudo. Por isso, o lançamento direto. A gente tem, então, como exemplos ali o IPTU, o IPVA que eu falei, as taxas, são tributos lançados de ofício, as contribuições de melhoria também, as contribuições corporativas, que são aquelas dos conselhos profissionais, e a COSIP. Geralmente a COSIP vem lá na conta de luz, então também o lançamento dela é direto. O fisco faz todo o procedimento, bota lá o valor e a gente só paga, ok? Então, o nosso lançamento direto, o fisco realiza o procedimento. No lançamento por declaração ou lançamento misto, aqui nós temos um lançamento que é realizado com base na declaração do sujeito passivo. O sujeito passivo ele vai lá e presta à autoridade lançadora as informações necessárias sobre matéria de fato, que são ali importantes para a constituição do crédito tributário. Está lá no artigo 147. Então, eu tenho aqui uma ação como julgada entre o fisco e o contribuinte. O contribuinte ele presta as informações faltantes e aí o fisco faz o lançamento, ok? Na verdade, nós temos aqui informações do contribuinte em relação ao fato gerador. Essa modalidade, então, nós podemos citar como exemplos o imposto de importação, o imposto de exportação, o ITBI. O que acontece? Faz um contrato de compra e venda, fez lá o contrato de compra e venda, e aí, quando você vai fazer o registro, lá no cartório você vai fazer o registro se você recolheu o ITBI. Então, você vai lá na prefeitura, declara que fez uma compra e venda, né, de bem imóvel, e aí o município ele calcula o tributo. Ele calcula o ITBI e você paga o ITBI. Tá vendo? Então, o contribuinte presta as informações, o fisco faz o cálculo. Por isso, lançamento por declaração ou misto, ok? Existe aqui o entendimento de que o ITCMD também teria aqui o lançamento por declaração. Só que a doutrina ela oscila bastante em relação ao ITCMD, porque às vezes ela entende que é
um lançamento por homologação e ora entende que é lançamento por declaração, tá? Então, já teve provas de concurso dizendo que é lançamento por declaração e teve já por homologação. Nós vamos seguir aqui, parece-me mais correto dizer, então, que é o lançamento por declaração, o ITCMD, ok? E aí, então, nós temos. Nesse tipo de lançamento, gente, que é onde o contribuinte ele declara ou presta alguma informação, é possível a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante. Está lá no parágrafo 1º do artigo 147. Só que presta atenção no que diz esse artigo. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Vejam que existe a permissão de retificação da declaração quando é para reduzir ou para excluir, só que, neste caso, ela precisa haver a comprovação do erro e tem que ser antes de realizado o lançamento, ok? Antes de realizado o lançamento. Professora, mas e se eu percebi o erro depois de feito o lançamento? Daí você pode fazer a retificação do lançamento através da impugnação, tá? E se você está retificando aquela declaração ao fisco para que ele possa calcular o tributo. Então, pode. Professora, e se a alteração da declaração for para majorar o tributo? Essa você pode fazer a qualquer tempo, tá? Bem legal. Então, lançamento misto é quando eu tenho a participação de ambas as partes, tá? Uma declaração do contribuinte e o fisco fazendo o cálculo. E, por fim, a gente tem o lançamento por homologação ou o autolançamento. É aquele em que o contribuinte ele auxilia ostensivamente o fisco na atividade do lançamento. Ele que calcula, ele que preenche declaração, ele que paga, enfim, ele realiza todas as atribuições antes mesmo ou sem qualquer providência da administração. Está lá previsto no artigo 150 do CTN. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. O que acontece aqui? O contribuinte vai falar e faz tudo, fez a declaração, fez o pagamento, fez o cálculo, fez o pagamento. O que a autoridade vai fazer? Vai conferir, ele só vai conferir se aquela declaração está ok, se o valor recolhido está ok, e aí vai homologar, ok? E aí esta homologação, ela pode ser tácita ou expressa, ok? Então vejam que o fisco, ele somente realiza a homologação, quando eu tenho ali o lançamento por homologação ou autolançamento. Vejam, gente, que aqui a gente tem uma situação um pouco, uma leitura, segundo os doutrinadores, um pouco contraditória do artigo. Porque o que acontece? Quando a gente vai ver lá nas formas de extinção do crédito, o pagamento é uma forma de extinção do crédito tributário. Só que no lançamento por homologação, o contribuinte calcula e paga. Só que este pagamento, ele só vai extinguir o crédito tributário após conferência, após homologação pelo fisco. Então, eu tenho aqui o que a gente chama, né, no direito de condição resolutória. Se o fisco foi lá, né, e verificou que está tudo em ordem, aquela declaração e aquele pagamento, ele homologa, e aí eu tenho a extinção definitiva do crédito tributário. Se o fisco percebe que houve uma irregularidade, ele não homologa. E aí, a não homologação do lançamento desfaz os efeitos do ato, ou seja, ela desfaz a extinção do crédito tributário. Então, vejam, se estiver tudo ok, homologa, ok. O problema é se não homologar.
Se não homologar, aquela extinção que tinha operado é desfeita e o crédito volta a ser passível de exigência. Tá? Então, vejam que eu tenho aqui uma condição resolutória para a extinção do crédito tributário. Feito tudo certinho, tá tudo ok? Homologa, confirma a extinção. Não homologa, desfaz a extinção do crédito tributário, ok? Então, vejam que nós temos esta situação prevista aqui para o lançamento por homologação. E aí, como eu disse, o lançamento por homologação, ele pode ser expressa ou tácita, ok? Expressa, né, tá ali no finalzinho do artigo 150, né, parte final, ou de modo tácito, daí nós temos o parágrafo 4º do artigo 150. Então, a expressa é quando ele tem um ato de homologação, ele vai lá e declara, ó, está ok, está homologado, expresso. O tácito, ele ocorre de acordo com o parágrafo 4º, diz lá no parágrafo 4º do artigo 150. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Vejam que se transcorreu o prazo aqui em branco, sem qualquer manifestação da administração pública destes 5 anos, e o fisco não procedeu à ratificação devida, temos então a homologação tácita do lançamento, extinguindo-se definitivamente o crédito tributário, ok? O lançamento por homologação, ele está presente na maior parte dos tributos, tá? Representa aí a maior parte da maior valor de arrecadação entre os tipos de lançamento. São exemplos ali de lançamento por homologação: o ICMS, o ISS, o IPI, o Imposto de Renda, o ITCMD, que eu falei para vocês, deixa no asterisco, porque alguns doutrinadores entendem. O PIS e a COFINS são contribuições sociais previdenciárias, que é o lançamento por homologação. Os empréstimos compulsórios, ok? Então, estes, né, a maior parte dos tributos seguem o lançamento por homologação, ok? Além destas 3 modalidades de lançamento, nós temos ainda a técnica do arbitramento, chamado arbitramento fiscal. Gente, isso daqui não é um 4º tipo de lançamento, tá? Aqui eu tenho uma técnica de arbitramento, ou também chamado de fiscalização indireta, ou aferição indireta. Significa a adoção por parte da autoridade lançadora de uma sistemática de determinante do tributo ou da base de cálculo que depende de aferição do valor ou do preço dos bens. O que vai acontecer? Em determinadas situações, o contribuinte ele faz lá a análise e ele, por exemplo, no ITBI, o contribuinte ele vai lá, tem um contrato de compra e venda e lá ele declarou um valor que seria do contrato de compra e venda. Ah, eu estou comprando este imóvel pelo valor de 150 mil. Aí o fisco recebe lá essa declaração e ele olha a localização, ele olha o tamanho do imóvel e ele se sente incomodado. Mas nesse bairro, 150 mil? E aí ele olha lá nos arquivos dele, enfim, e percebe que os imóveis no bairro, no mesmo bairro, do mesmo tamanho, custam 450 mil. O que ele vai fazer? Ele vai arbitrar que o valor, que a base de cálculo do ITBI seja os 450 mil e não os 150 que a parte lá declarou, colocou no contrato. O arbitramento, gente, então, ele é efetuado ali pela administração pública, pelo fisco. Então, na verdade, o que ele faz? Ele permite que a autoridade administrativa desconsidere aquele valor que foi declarado pelo sujeito passivo, ou por conta da inidoneidade, ou por conta da omissão documental. E aí, com base nisso, ele se vale do lançamento de ofício e aí notifica deste lançamento, tá? Vejam, pode
acontecer ali o arbitramento, então, quando os documentos apresentados, eles não estão de acordo com a realidade, eu apresentei um contrato de compra e venda com valor muito abaixo de mercado, então o documento está desconexo com a realidade, daí pode surgir a necessidade do arbitramento, ou quando não tem os documentos, não apresentou os documentos, aí não dá para verificar se o valor está correto. E aí, nestas duas situações, o fisco fica autorizado ali a adotar um valor de base de cálculo compatível com a prática de mercado, ou com indicadores ali de pesquisas, enfim, sempre buscando a verdade material, ok? Então, se chega ali, tem todo um cálculo, existe na lei a previsão ali, artigos que dizem como que vai ser feito este cálculo para que o arbitramento seja realizado de forma adequada, que não seja lá algo subjetivo do agente, não. Feito lá todo o procedimento para se chegar no cálculo correto, ali mais próximo à verdade material. O arbitramento ele é muito comum nos casos do ITBI, nos casos ali das pautas fiscais também, então é possível a utilização do arbitramento. No imposto de renda também, em algumas situações, é possível a utilização do arbitramento fiscal. Então, justamente para que seja cobrado o valor correto. E aí a gente chega na parte, talvez uma parte muito importante aqui do crédito tributário. A gente sabe que no direito, o tempo, ele precisa de certa... eu preciso de certos sistemas que regulem a passagem do tempo, né? Que vai trazer para as pessoas a ideia de segurança jurídica, ok? Então, eu preciso de institutos para lidar com a questão do tempo, porque eu não posso deixar ali situações ad eterno, ok? Então, surge ali os institutos da prescrição e da decadência, que foram as formas que o direito encontrou para conviver com o tempo, ok? Então, nós temos aqui o Instituto da Decadência e o Instituto da Prescrição. Primeiro, nós vamos falar da decadência, gente. A decadência, ela vai nascer diante da omissão ou inação do sujeito ativo no exercício da faculdade de proceder ao lançamento. Okay? E aí, ocorrida a decadência, não é mais possível o processo de positivação do direito tributário. O prazo de decadência, ele existe para que o sujeito ativo constitua o crédito tributário com presteza, certo? Se não realizar no prazo, ele perde o direito de lançar, ok? E aí, o prazo trazido pelo artigo 173 do CTN é o prazo de 5 anos. Então, a partir do momento que decorre esse prazo, o fisco ele tem a decadência do direito de lançar, ok? Não mais existindo dívida, certo? Então, o tributo vai ser atingido pela decadência. A decadência, ela atinge o direito subjetivo do sujeito ativo, ok? E ela decorre sempre de lei, tá? Então, sempre a lei tem que trazer a previsão da decadência. Para a decadência se aplicam os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Antes do lançamento, apenas ocorre a decadência, tá? E se ocorreu decadência, não vai haver prescrição, tá? Porque ou é uma ou é outra, certo? E é possível, inclusive, a restituição de tributo atingido pela decadência. Você foi lá e pagou, só que o Estado não tinha mais o direito de lançar aquele tributo. Então, pode pedir restituição do valor pago. A decadência, ela está prevista ali no artigo 173 do CTN, que vai prever ali algumas situações de contagem do prazo de 5 anos. Então, o 173 caput, ele define
Direito da Fazenda Pública é constituído o crédito tributário, extingue-se após 5 anos. Então, eu tenho ali 5 anos, eu sei que é 5 anos. Tá, mas desde quando eu faço a contagem do tempo? Inciso 1º, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O que isso significa? Nossa, que leitura difícil. Isso quer dizer que... Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo. Não. Isso quer dizer o seguinte. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento deveria ter sido efetuado. Vamos supor... Vamos supor que um tributo ele deveria ter sido lançado no ano de 2020. Ele não foi lançado no ano de 2020. Quando que começa a contar o prazo prescricional? Em 1º de janeiro de 2021, tá? Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Esse artigo 173, inciso 1, é a regra, tá, gente? Então, ele vai ser usado quando tem o lançamento direto, ou de ofício, né? Por declaração ou misto, por homologação sem antecipação de pagamento. Quando você tem o lançamento por homologação, mas não foi feito o pagamento. Então, para estas situações, né? Lançamento direto, lançamento misto e lançamento por homologação sem pagamento, a regra é o do artigo 173, inciso 1, em que eu começo a contar o prazo no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Eu vou tentar colocar aqui do lado um exemplo. Ó, opa. Aqui, só para vocês fazerem a conta ali. Imaginem que eu tenho que lançar o IPTU do ano de 2015. Eu tenho que lançar o IPTU. Vejam, eu posso lançar ele até dezembro de 2015. É o meu prazo, eu tenho que fazer o lançamento ali no ano. E aí eu vou começar a contar o prazo de prescrição, quando que é? Primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, em 2015, é o ano que o lançamento poderia ter sido realizado. 2016 é o ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Quando em 2016? Qual é o primeiro dia? Porque fala primeiro dia. Primeiro dia é o dia 1º de janeiro. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar a contar no dia 1º de janeiro de 2015, ok? Então, eu vou contar 1º de janeiro de 2016, perdão. Então, 2016, 17, 18, 19, 20. Então, se o fisco for fazer o lançamento lá em 2020, dia 1º de janeiro de 2020, 16, não, 1º de janeiro de 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Se ele for fazer até 1º de janeiro de 2000, depois de 1º de janeiro de 2021, operou decadência e ele não pode mais fazer, ok? Então, até 2021, certo? Se ele for fazer o lançamento dia 2 de janeiro de 2021, já ocorreu a decadência. Não vai poder mais fazer, tá? Porque esse aqui, gente, é a regra. É a regra da prescrição. Então, o IPTU, que deveria ser lançado em 2015, o prazo prescricional vai começar a contar dia 1/1 de 2016. Opa, 16. E aí, eu vou ter a decadência vai dia 1º de janeiro de 2021. 7, 18, 19, 20, 21. Isso. Então, aqui vai ocorrer decadência. Se ele for lançar o tributo no dia 2/1, já decaiu do direito, não vai mais poder realizar o lançamento, ok? Então, vejam que nós temos aqui a decadência, a regra, a do artigo 173, inciso 1. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ok? Eu fiz o artigo 173 é a regra. Eu fiz essa tabelinha aqui que ajuda vocês, tá bom? Eu tinha colocado aqui, ó. Então, é 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte. Vejam que quando a gente fala assim, eu tenho que guardar um recibo por 5 anos, tem que cuidar, porque se começa a contar do exercício seguinte, às vezes o prazo é maior. Então, esse é a regra
e ela vale para tributos sujeitos a lançamento de ofício ou por declaração e tributos sujeitos a lançamento por homologação sem pagamento, tá? Inclusive, aqui, a própria súmula 555 do STJ diz: quando não houver declaração de débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173.1 do CTN. Nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Então, esta é a regra. Lançamento de ofício, por declaração e por homologação sem pagamento é esse. Tá, professora, mas daí não tem uma regra lá do autolançamento, do lançamento por homologação? Tem. Tem a regra do artigo 150, parágrafo 4º. Esse artigo 150, parágrafo 4º, ele vai trazer uma citação um pouquinho diferente. O parágrafo 4º do artigo 50 vai dizer o seguinte, ó: se a lei não fixar prazo à homologação, se não fixar, ela pode fixar. Se ela não fixar, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Então, quando eu tenho o lançamento por homologação, o fisco ele tem 5 anos contados da ocorrência do fato gerador. Veja, é diferente do que o primeiro dia do exercício seguinte, é a ocorrência do fato gerador para efetuar a homologação, exceto quando ocorrer fraude, dolo ou simulação. Se ocorrer fraude, dolo ou simulação, é o primeiro dia do exercício seguinte, tá? A gente tem aqui os 5 anos da ocorrência do fato gerador apenas para uma situação, no lançamento por homologação com pagamento, desde que não tenha fraude, dolo ou simulação. Aí, nesta situação, eu vou contar 5 anos da ocorrência do fato gerador. Esse aqui é melhor para o contribuinte, esse aqui é melhor para o fisco, porque dá um tempo maior. Vejam, o exemplo aqui é o ISS. Digamos que o ISS, o fato gerador, a prestação de serviços, ocorreu em 6/7/2013. E aí o pagamento foi em 30/7/2013. Quando que começa a contar o prazo? Foi um lançamento por homologação com pagamento. Então, eu conto 5 anos da ocorrência do fato gerador. Quando que ocorreu o fato gerador? Em 6/7/2013. Então, aqui começa a contar o prazo de decadência. Lá em 2018, eu vou ter a decadência. São as duas situações aqui das regras gerais o artigo 173, inciso 1, é a regra geral da decadência tributária. E aí o artigo 150, parágrafo 4º, é a exceção trazida aqui, tá, gente? Então, sempre verifiquem ali que tipo de lançamento é, se houve fraude, se não houve, se houve dolo, simulação, ok? E aí, se houver fraude, dolo ou simulação, é a regra. Por quê? Porque eu vou beneficiar o fisco, já que o contribuinte agiu de má fé. Eu vou dar para ele um tempinho a mais, certo? Então, os 5 anos do fato gerador é somente para os casos aqui de lançamento por homologação com pagamento, ok? Então, esse é o nosso prazo de decadência. Ainda nós temos outras duas situações de decadência. Quando, então, nós vamos ter o artigo 173.2, que diz lá: da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Então, se houver ali impugnação, se tem uma impugnação, enfim, eu vou começar a contar os 5 anos da decisão que anulou por vício formal o lançamento. Então, o que vai acontecer? Foi feito o lançamento, o contribuinte impugnou aquele lançamento. No momento que eu tenho a decisão definitiva e que essa autoridade entendeu que aquele lançamento foi feito de forma irregular, a partir do momento que essa decisão é definitiva, eu começo a contar os 5 anos de decadência, ok? Então, por exemplo, em 2008, o IPTU foi impugnado, tá? Houve uma impugnação. A decisão anulou aquele lançamento de 2008 em junho de 2013. Gente,
ela anulou em junho de 2013. Eu vou começar a contar a decadência a partir daqui. Ele, a partir desta data, tem que fazer um novo lançamento. Ok? Se o novo lançamento ocorrer em abril de 2018, tem decadência ou não tem decadência? Vamos contar. Junho de 2013, 14, 15, 16, 17, junho de 2018. Se ele fez em abril, ainda está dentro do prazo. E a terceira hipótese de contagem de prazo de decadência está no parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Então, aqui a gente vai ter... Existem algumas situações que o contribuinte ele é notificado antes mesmo de ser realizado o lançamento. Ele notifica por alguma situação. Quando ele é notificado de uma medida preparatória do lançamento, eu vou começar a contar desta data o prazo de decadência. Então, suponha que o contribuinte, o fato gerador, ocorreu em 15 de fevereiro de 2015. E em 15 de maio ele foi notificado de uma medida preparatória. Quando que vai começar o prazo decadencial? Em 16 de maio, tá? No momento em que ele foi notificado de medida preparatória do lançamento. E aí, então, ele tem ali o prazo de 5 anos a partir desta data, né? 16 de maio de 2015, 16, 17, 18, 19, 20, até 16 de maio de 2020. Se não fizer até esta data, decaiu o direito, não vai mais poder realizar o lançamento. Aqui eu coloquei o artigo 150, parágrafo 4º. Bom, entendido então a decadência, a gente passa para a prescrição, tá? A prescrição, ela está prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Então, artigo 174. Uma questão antes que eu queria comentar com vocês é o artigo 156.5 do CTN, ele fala que decadência e prescrição são causas extintivas do crédito tributário. Vejam, gente, que decadência ela impede a constituição do crédito. Então, ela não poderia extinguir algo que não foi constituído. Mas, para provas de concurso, enfim, de OAB, vocês digam que decadência e prescrição são formas de extinção do crédito tributário, ok? Prescrição, então, é causa extintiva, a prescrição, sim, é causa extintiva do crédito tributário, é a perda subjetiva do direito ali de cobrar o crédito tributário ali via execução fiscal. Então, se eu tenho a prescrição, não tenho mais como... Eu até posso pleitear para o judiciário, mas não vai ter como dar andamento à ação, porque ela está prescrita, nula será a ação executiva e extinto estará o crédito tributário. A prescrição, então, ela extingue o crédito tributário, certo? Ela extingue a possibilidade de... Ela extingue o crédito tributário, não pode mais haver cobrança desse crédito. O que acontece? No momento que eu tenho constituído o crédito tributário, não posso mais alegar decadência, porque ele foi constituído. A partir da constituição do crédito tributário, passa-se agora para a fase de cobrança. E aí, passada nesta fase de cobrança, tem um período que o fisco pode cobrar. Esse período, então, é o período de que, se o fisco não cobrar, vai operar a prescrição, ok? Então, tem sim a prescrição aqui como situação que impede a cobrança do crédito tributário. E aí, o artigo 174 traz o prazo ali, ó, vejam, prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Quando que eu vou considerar constituição definitiva? Bom, quando que eu tenho constituição? Eu tenho 2 hipóteses para a constituição definitiva, tá? A constituição definitiva do crédito tributário é quando efetivamente não cabe mais discussão sobre aquele crédito tributário.
Então, eu tenho duas situações. Primeiro, a gente vai considerar aqui o prazo, o do artigo 15 do decreto 70235 de 72, que é 30 dias o prazo para impugnação. Então, como que eu vou fazer a contagem desses 5 anos contados da data da Constituição? Primeiro, eu vou pensar quando que eu tenho Constituição. O que acontece? Eu tenho duas situações, com ou sem impugnação, tá? Vamos supor que não houve impugnação. Quando que começa a contar o prazo? Quando que eu tenho a Constituição definitiva? Vê lá. Eu vou ter a data da notificação do lançamento. A partir da notificação do lançamento, eu tenho o prazo para impugnar. E aqui a gente está seguindo a lei federal, que é 30 dias. Então, eu vou contar a data da notificação, vou contar 30 dias, não houve impugnação nos 30 dias. O que acontece? Começa a contar o prazo de prescrição no 31º dia. Okay? Então, imagine que o lançamento foi realizado em 1º de 5 de 2013. E a execução fiscal foi proposta em 5/5/2018. Prescreveu ou não prescreveu? Cuidado aqui, gente, porque se você contar da data do fato aqui, teria prescrito, mas eu tenho que contar os 30 dias. Então, 1/5 foi feito o lançamento, ele foi notificado. Ele teria até 31/5 para apresentar a impugnação. Então, eu vou começar a contar o prazo prescricional a partir de 1º/6. Eu vou fazer a contagem aqui sempre 30 em 30 dias para ficar mais fácil, tá? Mas daí lá tem que contar dia a dia, enfim. Então, dia 1/6 começou a prescrição. 1/6 de 2013, 2014, 15, 16, 17, 18. Em 1/6/2018 estaria prescrita. Então, nesta data, ainda não prescreveu. Então, sempre, se não houve impugnação, você conta os 30 dias, tá? Que é em âmbito federal. Se você advogar no município, no estado, veja qual é o prazo que está previsto no município ou no estado. A segunda situação é quando tem impugnação. Então, o que acontece? Se houve impugnação, é da notificação da decisão administrativa final. Você impugnou, então, dentro dos 30 dias. Aí foi lá, a autoridade foi lá, julgou, e aí eu tenho decisão final. É a partir desta decisão final que está definitivamente constituído o crédito tributário, e a partir daqui que eu vou começar a contar o prazo prescricional. Olha lá, digamos que em 25/10/2013 ele foi notificado. Em 5/11/2013 ele apresentou a impugnação. Foi dentro do prazo? Foi, ele tinha até 25/11. A decisão final saiu em 10/5/2016. Então, é nesta data que eu vou começar a contar. 10/5/2016, 17, 18, 19, 20, 21, vai me dar os 5 anos a partir desta data. Por que pode confundir? Botar aqui 2019, porque se você pegar esta data aqui, 5/11, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, se você contar desta data aqui, estaria prescrito. Mas você não conta dessa, porque houve a impugnação. Então, você conta da decisão final, que vai até 2021. Então, se a execução fiscal for proposta nesta data, está dentro do prazo. Isso é o que nós temos em relação à prescrição. Então, sempre cuidem, gente. Sempre cuidem. Ó, eu vou voltar lá na relação jurídica, aqui na relação jurídica tributária. Antes do lançamento, vai ocorrer o quê? A decadência, tá? Então, só ocorre decadência antes do lançamento. Nem vai haver crédito tributário. Ele tem, a partir da obrigação tributária, do fato gerador, 5 anos para realizar o lançamento e constituir o crédito tributário. Se não proceder o lançamento dentro deste prazo, perde o direito ali de constituir o crédito. Nem vai ter crédito tributário. Já a prescrição, ela ocorre a partir do momento que eu tenho definitivamente constituído o crédito tributário. Eu tenho ele constituído. E aí começa a surgir o prazo para cobrança. Eu tenho um prazo também de 5 anos para cobrar. Se não cobrar neste prazo de 5 anos, ocorre a prescrição. Perde ali o direito de exigir o crédito tributário, tá? Então, tenho 30 dias, ali, sempre que eu vou contar a prescrição, sempre que eu vou falar de prescrição, vamos descer aqui, prescrição, as duas situações. Se não houve impugnação,
Eu conto ali os 30 dias e a partir do dia seguinte começo a contar o prazo da prescrição. Se houve impugnação, aí instaura-se a fase contenciosa do lançamento e a constituição definitiva do crédito tributário ela vai ocorrer com a última decisão administrativa da qual não cabe mais recurso. Então, somente quando não couber mais recurso é que vai iniciar o prazo, contar o prazo de prescrição, ok? Então, esta situação. Para cobrar, né, a gente tem que fazer, o fisco, se notificou, não pagou, não impugnou, ele vai escrever em dívida ativa. E aí, escrito em dívida ativa, pode propor a execução fiscal, ok? Então, sempre cuidem, gente, sempre cuidem se está falando, se aquela situação se refere à decadência ou se refere à prescrição. Imaginem que eu tenho essa confusão pode acontecer principalmente nos lançamentos por homologação, tá? No lançamento por homologação pode acontecer essa situação. O que acontece? Imagine ter um lançamento por homologação. A pessoa ela tem que declarar 100, que ela deve 100. A declaração correta ela teria que declarar 100. Mas ela fez a declaração e colocou 80. Ela colocou 80 na declaração. Então, ela tinha que pagar 80, mas ela não pagou nada. Então, ela tinha que declarar e pagar 100. Ela declarou 80 e não pagou nada. O que a gente tem aqui? A gente tem duas situações. A gente tá faltando os 20, que daí os 20, ele tem que ser constituído pelo fisco. Então, para os 20, eu tenho prazo de decadência de 5 anos para ser constituídos os 20. E os 80 que foram declarados, já estão declarados, o fisco tem que cobrar. Então, nos 80, corre ali o prazo de prescrição, o prazo de cobrança daquele valor. Então, sempre fiquem atentos. Se houve lançamento, constituiu o crédito, corre prescrição. Se não houve constituição do crédito tributário, corre decadência. E aí, na prescrição, no artigo 174, parágrafo único, a gente tem as causas de interrupção da prescrição. Então, a prescrição, ela será interrompida. E aí, quando eu tenho interrupção de prescrição, o prazo, ele zera. E aí, começa a contar novamente todo o período, tá? E aí, a data de interrupção é a data que começa a contar o novo prazo. E aí, a gente tem ali a prescrição se interrompe, aqui está um pouquinho diferente, tá, gente? Depois vocês atualizem, porque foi alterado. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação fiscal, foi alterada pela Lei Complementar 118, pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, aconteceu qualquer destas situações, interrompe o prazo de prescrição e aí zera, começa a contar tudo de novo. Então, sempre que eu tenho essas situações, aqui não é mais pela citação, porque o que acontecia? Não se conseguia citar muitas vezes o devedor. E aí, então, acabava que prescrevia. E aí foi alterado, colocado, então, pelo despacho. Deixa eu copiar aqui do artigo do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Opa! Pronto. Esse aqui. Ai, meu mouse trancou. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Porque o que acontecia antes? Não conseguia citar, o contribuinte às vezes se escondia, não conseguia citar, e aí corria o prazo da prescrição. Então, mudou-se aqui, entendeu-se que o despacho do juiz, ele já causa ali a interrupção da prescrição. Vou botar aqui que já fica, vocês arrumem ali na de vocês. Tá? Então, pelo despacho do juiz
Aí volta. Que ordenar a citação. Despacho não, né? É o despacho. Eita. Que ordenar a citação e execução fiscal. Ordenou a citação, interrompe o prazo de prescrição. Não importa se citou ou não. Tá? Porque eu conheço muito processo que tentou-se por muito tempo citar o réu e não se encontrava. Né? E então, agora, despacho do juiz que ordenar a citação, interrompe o prazo de prescrição, recomeça a contar do zero. Ok? Isso, então, o que nós temos em relação ao crédito tributário. Lançamento, prescrição, decadência, enfim, são estas as situações. Alguma dúvida, gente, até aqui? Entendido, então, a prescrição e decadência, vamos falar aqui rapidinho, só situações, né, para vocês lembrarem quais são as hipóteses de exclusão, de suspensão e extinção do crédito tributário. A suspensão, que é a suspensão da exigibilidade. O que é a suspensão? Houve o lançamento, houve a notificação para pagamento, só que o contribuinte fez alguma das hipóteses previstas no artigo 151. Praticado uma dessas condutas, fica suspensa a possibilidade do fisco ingressar com a execução fiscal. Por isso que se diz, não fica suspenso o crédito tributário, fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário. O fisco não pode cobrar enquanto estiver suspenso, que são as situações do artigo 151. A extinção do crédito, ele extinguiu, não existe mais, acabou, finalizou. E a exclusão, ele nem sequer chega a ser constituído. Então, quais são as hipóteses, gente? Tem os mnemônicos que ajudam, mas a exclusão, eles usam o IA, eu uso o AI. Exclui AI, a anistia e a isenção. São as duas formas de exclusão do crédito tributário, tá? A anistia e a isenção. Vejam, nem vou pensar em cobrar, porque está isento, porque não vou fazer cobrança do crédito tributário, eu não vou ter ali a cobrança, ok? Então, ele está isento, ou eu posso também fazer isso pela anistia. A suspensão, ela acontece nas situações do artigo 151. A suspensão vai acontecer pela moratória, quando eu tenho uma prorrogação do prazo de pagamento. Né? Eu tenho uma extensão deste prazo. Isso aconteceu muito na pandemia, gente. Lá na pandemia, o que acontecia? A data de pagamento do determinado tributo era maio. Isso aconteceu no imposto de renda, lembram? Que era abril, e aí passou-se para junho. Isso é moratória, eu dou um período maior de pagamento. Ou das pessoas jurídicas, tinha que pagar até junho, os pagamentos eram junho, julho e agosto. Aí passou-se para outubro, novembro e dezembro. É quando você altera ali o prazo de pagamento. O depósito é quando você deposita o valor e aí vai discutir. Tá? Você pode fazer o depósito do montante integral e aí discutir o valor, enfim. A partir do momento que tem o depósito do montante integral, eu vou discutir o débito tributário. Pode haver suspensão por reclamações ou recursos. Você foi notificado, apresentou a impugnação, ele está suspenso. Enquanto não for analisada a impugnação, o fisco não pode ingressar com execução fiscal. Então, enquanto não se decide ali se deve ou se não deve, não pode ingressar com execução fiscal. Quando tem uma liminar, por exemplo, entrou lá com uma ação judicial e foi concedida a liminar, está suspenso, tem uma liminar que não pode ingressar com execução fiscal, ou com o parcelamento. Fui lá, parcelei, estou pagando as parcelas, pagando, enquanto estiver pagando em dia, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário, ok? Então, não vou falar em crédito tributário, são as hipóteses de suspensão. E a extinção está previsto no artigo 156. Olha lá, a gente tem a remissão, a transação, o pagamento antecipado, a prescrição, a compensação, conversão em renda, consignação em pagamento, a decadência, decisão administrativa, decisão judicial ou dação em pagamento. Então, são as formas de extinção do crédito tributário.
Vou só passar aqui que eu quero, né, mostrar um negócio. CTN, a moratória, parcelamento, a isenção, né? Isenção é interessante. Anistia. Gente, olha, eu queria mostrar, deixa eu só falar um pouquinho da isenção e da anistia. A isenção, gente, ela é feita por lei e ela diz que determinadas pessoas ou entes, eles se comprovarem requisitos disciplinados na lei, eles não precisam efetuar o recolhimento daquele determinado tributo, ok? Então, a isenção, e o que acontece? Se você está isento, você ainda assim tem que cumprir as obrigações acessórias, tá? A isenção, gente, ela pode ser... Aqui, eu passei. Ela pode ser espacial, isso acontece muito, isenção de IPI para a região norte, isso acontece. Ou pode ser temporal, estamos aqui estabelecendo isenção de IPI por 6 meses, pode acontecer. Pode ser pessoal, quando atinge uma determinada categoria ou pessoas, né? Isenção de IPI para taxistas, por exemplo. E pode ser material, né? Que daí reduz ali, ó, alíquota zero de IPI para carros e eletrodomésticos. Então, em razão do objeto. Então, a isenção é quando você estabelece ali, você estabelece cumpridos requisitos ou determinada situação por lei, você afasta a possibilidade da lei tributária incidir nesta situação prevista em lei, ok? Quando ela não for concedida em caráter geral, tipo assim, se ela for concedida especificamente para uma determinada categoria, a isenção ela acontece por despacho da autoridade administrativa. Então, se ela é para uma determinada categoria, por exemplo, aqui em Joinville, a gente tem vários tipos de isenções, mas uma específica para as associações que cumprirem ali determinados requisitos previstos em lei. Mas esta isenção não é automática. Todo ano, esta associação tem que fazer um requerimento para o fisco, requerendo a isenção e comprovando os requisitos. Então, quando ela não é geral, ela precisa desse requerimento e ela precisa desse despacho da autoridade administrativa dizendo que ela está isenta. E aí ela não precisa recolher o tributo, ok? A anistia, gente, é um benefício aqui estipulado em lei que exclui a possibilidade do contribuinte pagar as penalidades pecuniárias. Você ainda deve o tributo, mas você não precisa pagar a penalidade. Então, anistia significa dispensa da penalidade sobre a ausência do recolhimento do tributo. Você não pagou o tributo de, sei lá, de R$100. Aí foi aplicada uma multa lá de R$40. Anistia tira a tua multa, tu só fica devendo o tributo. Geralmente isso é feito. Eu trouxe uma lei aqui, ó, os créditos tributários vencidos e inscritos ou não em dívida ativa, já parcelados ou não, poderão ser pagos com anistia de até 100% nas seguintes condições. E aí vai colocando. Isso pode, ó, 100% se o pagamento for à vista, 90% em até 4 parcelas. E aí você vai escolhendo ali com as formas de pagar. Isso é a anistia, tá? A extinção, pagamento, compensação, transação, remissão. Ai. Pagamento, compensação, transação, consignação em pagamento, decisão administrativa, né? Prescrição e decadência também, extingue o crédito tributário. Isso. Acho que eu estava olhando a remissão, porque eu sugeri que fosse feita num processo aqui nas associações aqui em Joinville. Então, estas são as formas de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, tá? Prescrição e decadência, a gente já acabou de ver. Aqui as tabelinhas ali para vocês entenderem.